O Brasil sente os efeitos do clima seco e das queimadas, com fumaças chegando em grandes cidades por todo o país, a realidade das mudanças climáticas se mostra uma evidência cada vez mais presente nas nossas vidas. Só que quando esse debate chega no campo das políticas públicas, tudo fica contaminado, como se houvesse um monopólio, uma única forma de enxergar a questão. Como os liberais podem contribuir nesse contexto inteiro? Sobre isso, a gente vai conversar hoje com Hélio Secco, que é doutor em Ciências Ambientais, além de líder livres, e acaba de voltar de um seminário sobre liberalismo verde na Alemanha. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Hélio, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui de volta no Livres Entrevista. O prazer é todo meu, mano. Você sabe que para mim é sempre motivo de orgulho poder contribuir aí com a Casa dos Liberais Brasileiros, com a nossa casinha roxa, seja presencialmente ou virtualmente. Obrigado pelo convite. Maravilha, Hélio. Bom, acho que tem muitas questões para a gente tocar, mas eu queria dar alguns passos atrás, porque quando a gente fala sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade hoje no Brasil, é quase como se automaticamente você fosse alocado como alguém de esquerda, há quem fale até em marinismo, né? Como se você automaticamente se associasse à visão de Marina Silva ou de o que alguns chamam de ecochatos, como se houvesse uma única forma de encarar essa pauta, como se fosse um monopólio da esquerda. Então eu queria começar a conversa um pouco pedindo para você comentar sobre isso, trazendo, afinal de contas, o que é liberalismo verde. Mano, essa provocação que você trouxe é uma que eu faço também desde 2021 para 22, quando eu tive o prazer de ser convidado a coordenar a elaboração de um plano de governo para uma candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro, ao meu estado, e que depois, inesperadamente, eu vim a compor essa chapa também na condição de vice, né, de candidato a vice-governador em 2022, com a missão de trazer à tona, de dar luz a uma forma racional, por meio de um viés econômico, um viés capitalista, de trazer soluções para os problemas ambientais que são problemas históricos, não só no território fluminense, aqui no meu estado, mas no Brasil como um todo. Quer dizer, nós estamos há décadas aí dividindo o debate público entre aqueles que não gostam de meio ambiente e aqueles que acham que defender políticas públicas ambientais passa por apenas abraçar árvores e acionar ali um sentimentalismo exacerbado que, no final das contas, não resolve os problemas reais ambientais do dia a dia. Nós estamos falando de um país que deixa a desejar em termos de saneamento básico, que o nome já diz, é básico, é condição primária para que as pessoas tenham qualidade de vida, e que, infelizmente, ainda temos milhões e milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto tratado, que literalmente pisam na latrina ou saltam a latrina para sair de casa todo dia para ir trabalhar ou levar a criança no colégio. Consequentemente, temos corpos d'água, né, cursos hídricos absolutamente sujos, contaminados, poluídos. Temos aí problemas associados também ao vilanismo que se dá à imagem dos empreendimentos, dos empreendedores no Brasil, que muitas das vezes querem fazer com que o seu empreendimento funcione cumprindo as regras, cumprindo a legislação, mas o meio ambiente acaba virando um entrave, porque o desenvolvimento econômico, o capital privado, muitas das vezes é visto como vilão do meio ambiente e, na verdade, ele pode ser um dos maiores aliados. Temos aí também uma visão grosseira de que todo o agronegócio brasileiro, por mais que seja uma pujança econômica para o país, né, o que seria do Brasil sem as commodities do agro, é inimigo do meio ambiente, enquanto que todo proprietário de terra rural, cumpridor de lei, destina uma parte do seu território, uma parte de sua propriedade para única e exclusiva
preservação ambiental. Ou seja, se você pegar aqui o meu estado ou aí em São Paulo, onde você está gravando, 20% do território de todo produtor rural é destinado para a preservação do verde e da biodiversidade. Quem de nós, em nossas casas ou apartamentos, nas cidades, no meio urbano, passa uma faixa e isola uma parte da sua casa, um quarto, uma cozinha, um banheiro? 20% é para a natureza, o resto eu posso usar. Mas, pois, o proprietário rural, cumpridor de lei, faz. Então, quer dizer, a gente não pode fazer com que a nossa visão, a nossa análise quanto a meio ambiente, quanto à sustentabilidade, seja binária. Ela não é 0 ou 1, ela não é preta ou branca. Nós temos diferentes tons de cinza ao longo desse gradiente e que, se a gente entender que aplicar soluções de viés econômico, de viés capital, digamos assim, né, sob influência do que o capitalismo preza, que é a geração de riqueza, geração de oportunidade. Basicamente, capitalismo significa dar condições de empresas existirem. Para empresas existirem, precisa que pessoas desempenhem suas funções, suas especialidades nesse ambiente onde que todos juntos produzem mais e, consequentemente, todo mundo ganha mais. É isso. Se a gente consegue aliar isso a cumprir as leis, cumprir o regramento ambiental, nós estamos com certeza contribuindo para o desenvolvimento de fato sustentável, que é o equilíbrio entre social, econômico e ambiental. Se você não tem uma dessas partes, certamente não é um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Eu acho que é isso, né? O nosso dever como liberal de trazer um debate mais moderno sobre o meio ambiente, sem estar ali simplesmente abraçando a árvore e vilanizando o ser humano, as empresas e o capital. Muito bom, Hélio. E um ponto que eu queria te ouvir também, quando a gente no Livres traz debates sobre liberdade e liberalismo em temas que não são tão corriqueiramente associados à agenda liberal no Brasil, ou seja, quando a gente sai do debate puramente econômico, ou do debate puramente de macroeconomia, de inflação, da situação fiscal, muitas vezes as pessoas olham, esses caras aí não são tão liberais assim, como é que estão falando de meio ambiente? Então é como se fosse um preconceito do outro lado, né? Como se falar de meio ambiente fizesse a pessoa ser menos liberal do que de fato ela é. Eu queria nesse sentido que tu trouxesse um pouco de como foi a experiência de participar recentemente de um seminário na Fundação Naumann, que é ligada ao Partido Liberal Democrata Alemão, onde houve uma reunião de filiados de diversas organizações e partidos liberais por todo o mundo na Alemanha discutindo liberalismo verde. Como está sendo o debate sobre sustentabilidade no liberalismo global hoje, a partir dessa experiência no seminário da Naumann? Bom, primeiro eu quero dizer que foi um alívio, porque aqui no Brasil eu acho que existem pouquíssimos representantes, pouquíssimas lideranças políticas que se colocam nesse lugar, né, que é debater meio ambiente, debater sustentabilidade com viés liberal. Eu acredito que a gente conta nas pontas dos dedos de uma mão. Assim, de pronto me vem à cabeça o Felipe Rigoni no Espírito Santo, eu aqui no Rio, devo estar esquecendo alguém de São Paulo, Pedro Duarte faz um pouco isso aqui também, mas assim, em geral, são pouquíssimos que querem fazer parte desse debate, né? Então, assim, primeiro foi um alívio olhar para o lado e ver que tinha gente em várias partes do mundo, vários países que estavam com preocupações parecidas com as minhas e que pensavam de forma semelhante, cada um com a sua particularidade, né? Porque cada país tem ali a sua peculiaridade, mas primeiro foi um alívio. Segundo que é isso, né? A gente não pode fazer com que uma omissão histórica de quem estava no campo ideológico mais à direita ou mais liberal, independente do rótulo que você queira dar, fato teve uma omissão histórica. A esquerda não, o socialismo não. Eles realmente eles tomaram a iniciativa de abraçar essa pauta e ter representantes que se autodeclaravam defensores do meio ambiente, único e exclusivamente por meio deles. Se não fosse por meio deles, não haveria defesa da pauta ambiental nas políticas públicas, na gestão pública.
E essa omissão histórica provoca isso também, como efeito colateral que você falou, que é quem se olha mais à direita, se olha mais sob um viés liberal, um viés econômico, ele não identifica aquela pessoa com aquele discurso como alguém tipicamente do campo ideológico dele. Mas isso não é problema meu, isso é problema de quem se furtou a fazer no passado. Eu, como alguém formado em gestão pública e também na área ambiental, eu acho que eu tenho o dever de fazer isso, porque eu me sinto capacitado com os instrumentos teóricos e de experiência e de formação acadêmica necessários para que eu possa elevar o nível desse debate para que essas ideias prosperem, avancem, sejam aplicadas na prática na gestão pública. Se a gente não dividir o espaço, né, não dividir a mesa do debate, não se colocar nela, puxar uma cadeira, sentar nela, para começar a falar algumas coisas, para avaliar se elas têm eco na sociedade, com certeza não haverá meios de que ela chegue na ponta, que ela seja aplicada na prática. Então, nesse sentido que eu tive a iniciativa de me inscrever para esse seminário, para esse curso realizado pela Fundação Friedrich Naumann, na Alemanha, que é uma das maiores, se não é a maior fundação de formação de lideranças liberais no mundo. E, para minha grata surpresa, para minha felicidade, eu cheguei lá e me vi numa turma de 26 pessoas, se não me falha a memória, onde eu estava dividindo ali cadeiras com presidente de sociedade científica de geofísica da Romênia, com doutorado, pós-doutorado, quer dizer, um cara que é do universo acadêmico, absolutamente cientista, publica seus artigos, gera conhecimento e que estava ali fazendo parte daquele seminário, daquele curso, porque também tinha a ambição de adentrar o espectro político na Romênia para que pudesse fazer a diferença com ideias liberais junto à área ambiental. Eu tinha do meu lado a ex-ministra de Energia da Guatemala, a Carmen, que era minha companheira de turma, sentava ao meu lado durante o curso, a qual estava aprendendo comigo, debatendo comigo durante o curso e, ao mesmo tempo, passando um pouco da experiência de ter sido ministra. Quer dizer, olha que legal, né? Que privilégio que eu tive de poder compartilhar experiências e conhecimentos com esse nível de alunos. Você imagina os professores, né? Os oradores do curso que a gente teve acesso, por exemplo. Tivemos palestra com a atual ministra de Meio Ambiente da Suécia, tivemos palestra com pesquisadores de Marsella, da Bélgica, da Itália, de diferentes universidades, com o CEO da maior empresa de logística reversa e reciclagem da Alemanha, com o CEO da empresa que está revolucionando a forma de gerar energia em microescala na Holanda. E assim vai, quer dizer, nós tivemos ali conteúdos de primeiro nível, de exemplos tanto de países em nível europeu, em nível americano, em nível de países emergentes, em nível de países de primeiro mundo, e tudo isso, em maior ou menor grau, de acordo com a peculiaridade de cada país, pautado por ideias e propostas e ações que se fundamentam numa lógica econômica. O próprio Rigoni usa uma frase que eu vou repetir aqui, vou me dar o direito de repeti-la, que é o seguinte: se a pessoa está no vermelho, ela nunca vai pensar no verde. Quer dizer, a gente só consegue ganhar escala, ganhar magnitude em preservação e sustentabilidade se a gente consegue atrelar isso à prosperidade para as pessoas. Então não adianta a gente chegar vamos supor, numa área amazônica e dizer: aqui não pode nada, aqui tudo se proíbe. E vira as costas e vai embora. Não tem Estado, não tem fiscalização, não tem polícia, não tem emprego, não tem oportunidade para as pessoas, e eles acham que nessa utopia ambientalista vai se resolver alguma coisa. Não vai. Com o passar do tempo, as pessoas, obviamente, vão cometer ilegalidades ambientais para sobreviver, para ter o direito a prosperar. Mesmo que elas tenham consciência, que não é o caso de todas, mas mesmo que tenham consciência de que estão cometendo um crime ambiental, vão cometer pela sensação ou a certeza de impunidade, vão cometer pela necessidade de sobreviver ou vão cometer pela ambição de prosperar, que é digna de qualquer indivíduo, de qualquer ser humano.
Então, não é muito melhor a gente tentar atrelar modelos de desenvolvimento econômico que possam fazer isso de maneira a não comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida dessa geração e da futura? Pois bem, há caminhos para se fazer isso. E o curso foi todo pautado nesse sentido. Quando a gente fala de proteção, preservação de recursos naturais, recursos hídricos, biodiversidade, e quando a gente fala principalmente sobre transição energética. Se a gente resolver ser 100% limpo, parar de emitir carbono, gerar matriz energética 100% limpa onde quer que seja, se isso não for planejado para ser feito gradualmente, a consequência imediata é as contas de luz vão ficar mais caras para a população como um todo e, consequentemente, quem sofre mais, na média, né, proporcionalmente, é o mais pobre, é o que tem menos recurso financeiro. Ele vai pagar proporcionalmente mais, vai doer mais no bolso dele pagar uma conta de luz mais cara. Então, como que a gente faz para que a transição energética para uma matriz 100% limpa, como meta final, como ambição final, possa ser feita gradualmente, de modo que não penalize o bolso da classe média, do trabalhador, dos que mais precisam? É isso, é sobre isso o liberalismo verde. Mudanças climáticas. Cara, a gente sabe que é uma realidade. O planeta está esquentando e a velocidade com que se esquenta, ela é cada vez mais ágil, cada vez mais rápida. Ok, o que a gente tem que fazer? Já está traçado, a gente já discutiu o que tem que fazer. Porém, os países que são de primeiro mundo se desenvolveram ao custo de terem emitido mais carbono, o que faz com que a gente esteja nesse cenário atual de mudança climática, de aquecimento global acontecendo mais aceleradamente. Os países de primeiro mundo precisam liderar pelo exemplo, precisam estender a mão, sim, aos emergentes, para que eles não cometam o mesmo erro que os de primeiro mundo cometeu, que é se desenvolver com uma base de economia pautada por mais emissão de carbono, mais desenvolvimento econômico. Fizeram muitas maravilhas, desenvolveram várias coisas que a gente admira, o mundo ocidental? Sim, fizeram. Claro que fizeram. A Europa está aí, ilustra muito bem isso. Conhecimento, tecnologia, inovação, melhoraram a vida humana na Terra com várias invenções. E isso a custo, sim, de emissão de carbono, desenvolvimento econômico, revolução industrial. Ok, mas dá para os países emergentes, como, por exemplo, países do continente africano, do continente sul-americano, da América Central, prosperarem com uma base econômica mais sustentável do que os países de primeiro mundo hoje fizeram. E eles precisam participar disso, tanto financeiramente quanto intelectualmente, em termos de cooperação técnica, né? Eles podem e devem fazer isso. Então, é mais ou menos sobre isso que o curso foi pautado. Espetacular, né? Eu tive o privilégio também de já participar de um seminário lá em Gummersbach, né, da Fundação Naumann, e é sempre absolutamente rico a troca de perspectivas entre liberais que têm valores profundamente, né, irmanados, mas que estão em realidades completamente diferentes ao redor do mundo. Essa experiência é sempre muito rica. Agora, tentando trazer para a parte mais concreta e pensando no Brasil, o que é que uma agenda liberal verde tem a oferecer para o debate brasileiro hoje? Como que a gente começa a avançar, na tua visão, a partir da realidade brasileira atual? Primeiro ponto, urgentemente, inclusive o Livres fez parte desse processo quando o tema estava mais quente lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Eu espero que vá acontecer de novo ano que vem após as eleições, é o que a gente imagina. Precisamos regulamentar e fomentar o mercado de carbono nacional, ou seja, precisamos entrar com uma lógica capitalista, econômica, onde quem preserva ou deixa de emitir carbono precisa ser reconhecido economicamente por isso. E aquele que precisa, porque sua matriz de negócio é dependente necessariamente disso, emitir mais carbono para continuar operando, ainda que ao longo do tempo busque formas de emitir menos, tornando uma tecnologia mais limpa e coisas do tipo, esse paga para compensar as emissões que gera. E paga quem preserva, paga quem
sequestra carbono da atmosfera. Basicamente, capitalismo, mercado, né, livre mercado para que haja trocas espontâneas, voluntárias entre emissor e aquele que sequestra carbono da atmosfera. Ao dar essa lógica econômica, nós vamos fazer com que o país se alinhe a práticas modernas que estão sendo feitas no mundo afora e estaremos sinalizando para investidores para que venham para cá, porque isso também é um mercado em potencial, e faremos com que a gente siga um desenvolvimento econômico cada vez mais sustentável. Afinal de contas, ao passo em que alguém desenvolve e precisa gerar carbono para se produzir o que quer que seja, ele também compensa, ele também beneficia, apoia a preservação daqueles que vão estar fazendo isso por outro lado. Do jeito que está hoje, qual é o incentivo de um proprietário de terra rural que hoje tem mais vegetação nativa preservada do que a lei exige em mantê-la? Você não dá incentivo para ele. Quer dizer, vamos premiar, vamos reconhecer aqueles que fazem ou que fizeram e hoje possuem mais áreas preservadas do que a própria lei exige, remunerando esses atores, né? Quer dizer, o mercado de carbono é fundamental para isso e é uma lógica totalmente liberal para que a gente possa impulsionar. A gente tem também o que também já está num processo de evolução, a passos lentos, mas já está acontecendo, que é a entrada da iniciativa privada, o fomento à livre concorrência no mercado de saneamento. O Marco Legal do Saneamento 2020, que também teve o protagonismo do Movimento Livres para que pudesse ser aprovado, ele permite que as empresas responsáveis por água e esgoto, lembrando que o saneamento não são só restritos, né? As áreas de saneamento não se restringem apenas a água e esgoto, que são as principais e tradicionais, mas também a parte de gestão de lixo, né, de resíduo sólido e drenagem, né, gestão das águas das chuvas, disciplinamento das águas das chuvas, que é um tema que vai se tornar cada vez mais relevante também com o passar dos anos diante do cenário de mudanças climáticas, inundações e tudo mais que a gente tem visto aí Brasil afora. Então, o marco permite que haja concorrência onde a empresa privada ou as empresas privadas no plural possam oferecer ali a sua proposta de concorrência, a sua tarifa, a sua expertise técnica, o seu know-how e concorrer com outras empresas, sejam elas privadas ou públicas, no mesmo certame, e obviamente a concorrência leva a um melhor serviço. Essa é a tendência sempre, né, no mundo. É uma lógica irrefutável e faz com que a gente possa ter mais interessados em vir para esse mercado no Brasil, prestar serviço para a gestão pública brasileira em nível municipal, estadual, e com isso acelerar o processo de mais rede de esgoto, mais tratamento de esgoto Brasil afora. E outras partes, como eu já citei, do saneamento, mas o esgoto é o mais urgente, sem dúvida. Mais uma vez, uma solução de viés liberal, priorizando a livre concorrência, a entrada de mais atores, empresas especializadas. Se a empresa pública se mostrar mais eficiente, mais competente no preço e na técnica, que ela ganhe o certame e seja fiscalizada. O que não pode é não ter concorrência, a empresa pública entra e ela também não é fiscalizada porque ela é gerida, é tocada pelo próprio governo que a deveria fiscalizar. Isso não pode, porque isso é a resposta do porquê que a gente ficou tão defasado ao longo do tempo. Então, o serviço ele precisa ser oferecido pelo Estado, mas ele não precisa ser necessariamente estatal, que a gente vive falando como liberal para várias áreas. Bom, terceiro ponto, que a gente pode trazer aqui também como uma solução de viés liberal. Bioeconomia. Quando eu falo bioeconomia, vai desde a coisa high-tech, né, da inovação tecnológica, onde você encontra um bioativo presente na biodiversidade, seja na fauna, na flora, que dali se desenvolve, por exemplo, um tecido especial ultra resistente ou ultra elástico, coisa do tipo. Sim, isso é bioeconomia, mas também temos a bioeconomia que é, por exemplo, explorar castanha, explorar açaí de maneira sustentável, fazer com que a gente tenha
cultivos florestais, agrícolas em conjunto, né? O sistema agroflorestal também pode se valer de uma lógica bioeconômica. O que é isso? É fazer com que ativos ambientais, ativos biológicos possam ser explorados economicamente sem comprometer a oferta e o usufruto deles ao longo do tempo. Ou que a exploração deles não comprometa a de outros ativos ambientais importantes no seu entorno. Isso é bioeconomia, ou seja, explorar economicamente, à medida que você explora economicamente, você gera oportunidades sociais, oportunidades de prosperidade para as pessoas trabalharem, gerar emprego e renda, dar retorno às pessoas que vivem no local onde aquele bioativo foi explorado, porque também tem a legislação em relação ao royalty, né, que se paga para se explorar isso, ou a patente, enfim. E é isso, é o que pode ser feito, por exemplo, na Amazônia. Quer dizer, quantas flonas, né, florestas nacionais, unidades de conservação que permitem, desde que seu plano de manejo preveja isso, a exploração de maneira sustentável dos seus ativos, poderiam estar sendo beneficiadas se a gente fosse, enquanto país, enquanto governo, menos avesso, menos preconceituoso, menos contrário à entrada da iniciativa privada por meio de contratos de concessão ou parcerias público-privadas, por exemplo, em que mais empregos poderiam ser gerados, mais divisas econômicas poderiam ser geradas e tudo isso integrado de forma sustentável ao meio ambiente. Bom, por último, para não me alongar mais, cara, o Brasil é um país reconhecido internacionalmente pelas suas belezas naturais, pelas suas paisagens paradisíacas, seja no mar, seja na montanha. O Brasil tem parques municipais, estaduais e federais, né, nacionais, espalhados por todo o seu território e que tem um potencial enorme para ecoturismo e que, infelizmente, esse potencial ele não é explorado ou é parcialmente explorado porque o Estado não dá conta de fazer tudo. O Estado tem que fazer o mínimo, primeiro, bem feito, que é dar saúde para as pessoas, educação para as pessoas, segurança para as pessoas, lembrando que a saúde e a educação ela tem que ser oferecida, mas ela não precisa ser necessariamente estatal, desde que o aluno da escola pública, o aluno carente, possa ter acesso a uma escola de qualidade. O professor dessa escola, o diretor dessa escola, não necessariamente precisa ser concursado, precisa ser uma oferta de mão de obra estatal, mas, enfim, isso é papo para outro tema, para outra live. Mas o Estado mal consegue fazer isso, saúde, segurança, educação, e ainda quer gerir um monte de parque, ainda quer explorar petróleo, ainda quer fazer fábrica de chip de boi, esse tipo de coisa que faz com que o Estado seja cada vez maior e ineficiente. Deixa o empreendedorismo para quem tem condição, para quem já foi tarimbado pelo mercado para empreender. Não para um Estado que mal faz o básico, ainda quer vir a ser um Estado empreendedor. Vamos ser um Estado parceiro do empreendedor, ao invés de querer fazer o que a gente não tem capacidade para tal? Ou mesmo que tivesse, as prioridades são outras. A gente tem que começar a fazer o básico primeiro, bem feito. Então, dentro dessa lógica, os parques precisam ser geridos pela iniciativa privada, por meio de contratos bem delineados, com contrapartidas, sim, que têm que ser cumpridas pela empresa privada, que precisam ser regulamentados e fiscalizados, sim, pelo Estado, mas tem um monte de gente que pode ser, empresas e pessoas privadas, que podem ser mais competentes para fazer com que serviços ecoturísticos sejam melhor oferecidos, ou sejam pelo menos oferecidos dentro desses parques. E o Brasil segue patinando nesse assunto. Evoluímos um pouco nos últimos anos, mas estagnamos de novo. Ainda que, diga-se passagem, aproveitando o ensejo, eu tenha visto algumas declarações recentes de Marina Silva, que ao contrário do que dizia até pouco tempo atrás, onde sempre era uma versão de Marina anti-mercado, anti-empresa, anti-capital privado, acho que até a Marina começa a dar o braço a torcer e reconhecer que é necessário, é inevitável que hajam concessões privadas para alavancar tanto o ecoturismo quanto essa parte de bioeconomia que a gente já citou antes,
e, consequentemente, gerar oportunidade para o povo da terra dela, que ela conhece tão bem, e também de várias partes do Brasil afora. Acho que são 4 eixos aí que eu posso ilustrar de viés liberal, que o Brasil pode gerar muita oportunidade, muito emprego e renda, e fazendo isso as pessoas vão enxergar o meio ambiente como algo muito mais valoroso, elas vão ter prazer, vão ter vontade de se alinhar a um pensamento, a uma conscientização, a uma prática do dia a dia de conscientizar, porque a preservação dá dinheiro. Dinheiro pode dar em árvore, sim. Basta a gente mudar esse eixo ideológico. Espetacular, Hélio. O entusiasmo com que você une o liberalismo com a pauta ambiental é inspirador, é algo que contagia, muito, muito bom. Agora, a gente está chegando perto do fim da conversa, mas eu acho que no contexto que a gente está, momento de alta seca, né, e de tantos efeitos chegando até visivelmente, com fumaça se alastrando sobre São Paulo, sobre Brasília, sobre BH, várias grandes cidades sentindo os efeitos das queimadas, não podia terminar a conversa sem pedir a tua visão sobre como aperfeiçoar os instrumentos de gestão pública para, com uma visão mais liberal, termos algum manejo mais eficiente dessa questão das queimadas e das mudanças climáticas de forma geral, ou seja, como os liberais podem contribuir com esse debate que está literalmente entrando pelas janelas de metrópoles brasileiras. É curioso, né, que a gente vive quase que na mesma época ou bem próximo de um momento do outro, regiões do Brasil absolutamente impactadas e sofrendo consequências de fortes chuvas, inundações e deslizamento de terra, coisas do tipo, enquanto outras, em seguida, sofrendo com fumaça, fuligem, queimadas espalhadas, perda de produção em alguns casos, né? Porque tem setores agrícolas impactados negativamente por isso. O governador Tarcísio chegou a falar num prejuízo de R$1 bilhão para o agro paulista em danos à produção agrícola aqui em função das queimadas. Sim, exatamente, porque tem muitos plantios que são feitos pensando numa sazonalidade, numa condição X do ano que você pode produzir mais, e nesse ano, por exemplo, assim como em outros anos já aconteceu, mas é um tanto quanto difícil prever, isso acaba sendo prejudicado por um efeito climático aleatório, né? Aleatório no sentido que a gente sabe que vem acontecendo e se tornando cada vez mais intenso e frequente, mas a gente não sabe com muita antecedência, meses de antecedência, quando vai ser exatamente, que é outro problema por trás das mudanças climáticas, né? Mas, bom, dito isso, primeira coisa, a gente tem que entender que quando tem um prejuízo desse, como o Tarcísio disse, ou quando o Eduardo Leite falava sobre Porto Alegre e arredores, né, na época das chuvas, a reconstrução, a retomada, ela acaba se tornando muito mais cara para os empreendedores, obviamente, para quem está ali tocando aquele negócio, bom, de alguma forma, dependendo economicamente de um negócio que foi afetado por um evento climático extremo, e do próprio poder público, que acaba tendo que despender de muitos recursos, passar o pires lá no governo federal em Brasília pedindo socorro, né, para os ministérios e tal. Bom, como é que a gente consegue reduzir isso, né, conter esse dano? Se a gente investe menos, porém continuamente, com antecedência à ocorrência daquele evento, né? Quer dizer, prevenir mudança climática, se prevenir a um evento climático extremo como chuva ou seca, é muito mais barato do que emergencialmente mitigar, correr atrás dele depois que acontece. Então, o primeiro passo é que a gente tenha isso como uma política pública importante no orçamento, porque se a gente começa a investir em centros de inteligência
a gente não consegue dizer quando vai acontecer, mas os sinais que os dados ambientais e climáticos emitem meses antes ou semanas antes, dias antes do momento mais crítico, mais grave ocorrer, é suficiente para que a gente possa, com base nessa tecnologia, com base nessa mão de obra qualificada atuando nesse centro, dizer, olha, não dá para ter certeza, mas a propensão, o risco, a ocorrência está significativamente maior nesse momento em tal região, e com isso nós precisamos acionar os protocolos XYZ para que a gente possa se prevenir e conter, né, o alcance desses danos. No caso das chuvas, nós temos aí as próprias contenções físicas de algumas localidades que se fazem necessárias. Nós temos as áreas de, infelizmente, evacuação, onde você tem que fazer com que as pessoas saiam para preservar vidas, mais do que até negócios ou moradias. Você tem o sistema de alarme que precisa estar calibrado para que as pessoas saibam quando aquilo está para ocorrer. Você tem os investimentos que são mais difíceis de serem notados, de serem vistos pela população como algo que se torna importante para um momento de crise como essa, que é o investimento nas encostas e beiras de rio, que sejam elas áreas florestadas, ou seja, vegetadas, porque ali você vai conseguir conter parte do volume da água das chuvas. Pelo menos você vai absorver uma parte, diminuir a velocidade dela aonde ela estiver escoando. Você tem toda uma parte de plano diretor das cidades e engenharia civil para construção urbana, onde você pode ter construções, podem ter espaços públicos mais adaptados climaticamente a esses momentos, que é o caso do que está em moda agora, né? Todo mundo falando aí de cidade esponja, que nada mais é, se você resumir, assim, simplificar ao máximo, nada mais é do que permitir com que as cidades, os meios urbanos, tenham mais áreas de solo verde exposto, ou seja, áreas que hajam capacidade de absorção em canteiros, em praças, em parques, e não só concreto, asfalto e calçada. Você tem as áreas onde você consegue escoar água, onde o transbordamento de um corpo d'água pode avançar sem causar transtornos, porque não tem construções nessas áreas de risco. E aí você tem, por exemplo, a integração com praças, com parques, com campos de futebol, enfim, com áreas abertas que você não vai usar elas em momentos de chuva intensa, é claro, que as pessoas vão estar resguardadas, mas a água pode avançar para lá sem nenhum problema, sem nenhum transtorno, e que hoje é infelizmente raro, é escasso nas cidades, porque todo mundo quer aproveitar um espaçozinho que sobra na cidade para construir, para avançar, e o próprio poder público não prevê que essas áreas sejam resguardadas. Enfim, tudo isso pensando em época de chuva. Quando você fala de época de seca, o risco de incêndios, o Centro Tecnológico Integrado, né, de monitoramento, ele é tão importante quanto, porque há indícios, há sinais, com raras exceções, de que vai acontecer mais ou menos naquela época, mais ou menos naquela localidade. Então, se você consegue prever, mesmo que seja com uma certa margem de erro, você consegue acionar as entidades, os atores, né, necessários, como bombeiros, defesa civil, antecipadamente. Você pode, por exemplo, instalar postos de trabalho para que essas representações da sociedade, representações governamentais e a própria representação da sociedade civil, caso queira utilizar, usufruir, ter trabalho voluntário, ter trabalho de pesquisa, o que quer que seja, também possa estar ali conjuntamente usufruindo daqueles postos avançados de atuação, porque a hora que a coisa acontece, começa a tomar escala, a logística é muito complexa, você tem dificuldades nas rodovias, a parte aérea é muito custosa, você tem dificuldade de acionar rapidamente tamanho equipamento de helicópteros, aeronaves e tal, e quando você tem os postos avançados, você diminui a complexidade dessa logística, porque sabe que é uma área que é mais propícia, ou uma área que historicamente acontece um foco de incêndio, e aí com esses postos avançados de atuação, de vigilância,
você aumenta os esforços, bota mais veículo, bota mais meios de pessoas preparadas, capacitadas, serem acionadas sob protocolo predefinido. Claro que tudo isso demanda coordenação de diferentes entidades, tem a parte de secretaria de governo, tem a parte de defesa civil, de corpo de bombeiro, a própria universidade, os pensadores, né, as mentes brasileiras que sabem, que têm estudos ali acadêmicos que podem ajudar a nortear a tomada de decisão da gestão pública, precisam participar mais disso, sair mais da sua redoma acadêmica e ir para o front, se oferecer, interagir com os tomadores de decisão para que a gente possa ter uma tomada de decisão realmente baseada em dados e evidência. Bom, isso eu diria que não é nem liberal, assim, é uma mera mentalidade racional para que se atue em cima de problemas como esses. E não adianta, vai acontecer mais intensamente com o passar do tempo. No longo prazo, a gente tem que tomar as medidas necessárias para que a gente emita menos carbono na atmosfera, para que a gente polua menos, que a gente possa ter meios de produção menos poluentes, que a gente possa ter uma economia mais sustentável. O Brasil capital, potencial mundial de se tornar a capital do mundo em economia verde, por vários dos fatores que a gente já mencionou. Então, tudo isso é longo prazo. Mas no curto prazo, a gente precisa ter tomadores de decisão, gestores públicos que, primeiro, reconheçam que o problema existe. Segundo, pensem que prevenir é mais barato do que remediar. E terceiro, que possam ter a humildade de integrar esforços com a sociedade de diferentes maneiras, né? Nós estamos falando de gestores, mandatários, né? Legislativo, executivo, bombeiro, defesa civil, universidades, né? Pesquisadores, associações de moradores, entidades diversas, ONGs, enfim. Nessa hora, é uma união de esforços. É isso que a gente precisa ter humildade, sabedoria para entender que só com um lado não vai ter solução. Todo mundo é parte do problema, todo mundo sofre igualmente quando ele acontece. Eu tenho certeza que os proprietários rurais não querem que isso aconteça. Existem, infelizmente, produtores ou fazendeiros que têm hábitos ruins, que têm atitudes que vão de encontro, são contrários à legislação ambiental, cometem atitudes criminosas? Tem, sim, é verdade. Mas eles são a menor parte, eles são a minoria. E quando isso toma uma escala tão grande como a gente está vendo agora, os que estão cumprindo a lei sofrem muito mais do que aqueles que foram responsáveis por uma atitude criminosa de atear fogo, por exemplo, e que, infelizmente, com essa época tão severa de estiagem e de seca, acaba tomando essa proporção. Então, nessa hora, tem que trazer todo mundo para perto, todos os atores da sociedade, e dividir essa tomada de decisão, ouvir e criar os protocolos de acionamento preventivos e emergenciais. Hoje a gente só tem emergencial. Infelizmente, a gente só está correndo atrás do prejuízo depois que ele acontece. E é muito mais racional e menos custoso investir nisso preventivamente para quando acontecer, porque vai acontecer. Hélio Secco, líder Livres, doutor em Ciências Ambientais, uma verdadeira aula de liberalismo verde. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, mano. Para mim é um prazer inenarrável estar junto com vocês nessa fronteira. A gente, cada um na sua forma de contribuir, cada um com a sua atuação. Eu vejo você e o Magno lá dando aula na imprensa, você na Jovem Pan, Magno na CNN, Débora na Folha e assim por diante. A gente fazendo nossos seminários também, né? Nossos webinários, nossos encontros, nossos debates, fortalecendo as lideranças em nível municipal, estadual e nacional. Eu acho assim, todos os avanços institucionais que o Brasil viveu ao longo do tempo, principalmente o que eu posso falar com mais propriedade por ser jovem e por ter estudado mais, mas desde a redemocratização do Brasil, todos os grandes avanços institucionais tiveram o protagonismo dos liberais brasileiros. Talvez nós ainda não sejamos
grandes o suficientes, populares o suficientes para ter presidente, governador categoricamente catequizado com bases liberais. Talvez não, mas estamos crescendo a cada ano que passa e toda vez que o Brasil precisa, toda vez que há uma crise no Brasil, são os liberais que prontamente se colocam à disposição tanto de um espectro ideológico quanto de outro, do partido XYZ, para ir lá e solucionar e ter a sua marca na contribuição da história brasileira. Foi assim com o Plano Real, foi assim com o saneamento, foi assim na pandemia. Enfim, eu poderia ilustrar aqui vários exemplos e foram sim os liberais que estiveram à frente disso, né? Das suas diferentes lideranças enfim, personalidades, uns mais antigos, como o Henrique Meirelles da vida, Fernando Henrique Cardoso chamando ali o pelotão de elite da PUC, dos economistas que a gente tem o prazer de ter entre os quadros, entre as fileiras do Livres também. O próprio Paulo Guedes, com suas controvérsias, mas que ainda bem que estava lá quando estava, poderia ser alguém muito pior, e ele trouxe ali algum viés liberal, ainda que abaixo das nossas expectativas, mas ainda bem que estava lá. Então, assim, isso é orgulho para quem é liberal, porque a gente vê que nos momentos mais importantes da nossa história teve ali o protagonismo do liberal. Foram janelas de oportunidade? Foram sim, janelas de oportunidade. Infelizmente, o Brasil avança em janelas e saltos entre avanços. A gente não tem um gradualismo, né? Infelizmente, é uma característica que o Brasil tem, mas estaremos prontos aqui, em qualquer área que seja. Eu acredito que uma delas pode ser, sim, a crise ambiental e climática. Daqui a alguns anos estaremos aqui pronto para ajudar o Brasil com o que tiver ao nosso alcance. Espetacular, Hélio. Muito obrigado. E obrigado também a você que acompanhou a nossa conversa. Se você concorda com esse belo depoimento do Hélio, você precisa ser também um associado do Livres. Então, entre no nosso site eusolivres.org/participe, faça o cadastro e venha defender a liberdade com a gente por inteiro e para todos. Muito obrigado e até a próxima.